Fala aí pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, assim como as suas famílias, e já adianto, por favor, mantenham-se em casa, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao estudo do calor, da grandeza física calor, que nós começamos, no caso, na semana retrasada, tá? Então, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com o conceito de calor sensível e após definir o que é isso, a gente vai estudar algumas grandezas que nos permitem entender e aplicar uma equação que é chamada de equação fundamental da calorimetria. Então a gente vai ver o calor específico e a gente também vai ver, a gente vai estudar, a gente vai definir o que é capacidade térmica de um corpo. Então, a gente chama de calor sensível, é o tipo de calor que é trocado, ou seja, o calor que um corpo recebe ou cede, mas sem que esse corpo ele mude o seu estado físico. Ou seja, se o corpo é sólido, após a troca de calor ele continua sendo sólido, da mesma forma, se ele for líquido, ele continua sendo líquido, se ele for gasoso, ele continua sendo gasoso. E aqui eu coloquei uma situação aqui nesse slide, onde aparece uma determinada quantidade de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e por ação dessa chama que aparece aqui embaixo, a temperatura dela aumenta para 60 graus Celsius. Então, observem que nesse caso, essa quantidade de água ela recebeu calor, mas pelo fato dela não ter mudado de estado físico, ou seja, a 60 graus Celsius, a água ainda se encontra no estado líquido. Então, a quantidade de calor envolvida, e logo logo a gente vai aprender a calcular isso, a quantidade de calor envolvida nesse processo é chamada de calor sensível. Já para adiantar um pouquinho, as unidades de calor, a primeira delas, como nós vimos na semana retrasada, o calor, na realidade, é energia. E por ser energia, como nós vimos na aula 1, a unidade no Sistema Internacional de Energia é o Joule, representado pela letra J. Entretanto, o Joule ele é uma grandeza que produz valores muito grandes, sabe, os números são valores muito altos. Então, na prática, se utiliza uma outra grandeza, desculpe, uma outra unidade chamada de caloria, e essa unidade, em processos termodinâmicos, é a unidade que normalmente é mais utilizada. E aqui, bem aqui no finalzinho, eu coloquei a relação que existe entre caloria e joule. Uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules, mas isso pode ser útil em alguns exercícios, tá? Mas vocês não precisam decorar essa relação de conversão entre elas, não. Então, como eu falei no início, né, a gente precisa definir algumas grandezas para que a gente possa estudar a equação fundamental da calorimetria. Uma delas é o calor específico. Então, pessoal, assim como a massa é uma propriedade do corpo, assim como a densidade é uma propriedade de um corpo, o calor específico de uma substância é uma propriedade da substância que constitui um corpo. E como é que a gente define o calor específico? É a quantidade de calor, como está escrito aqui, necessária para que cada unidade de massa de um corpo precisa receber ou ceder para que ela consiga variar sua temperatura em uma unidade. Tá difícil, né? Mas então, assim, aqui eu deixei destacado, eu coloquei uma tabelinha aqui, tá? E nessa tabela eu deixei destacado uma substância que a gente vai se utilizar muito nos exercícios, que é a água. Observe o seguinte, a água, observe que o calor específico da água
dessa tabela é o maior, e eu já adianto que a água ela é a substância que possui um dos maiores calores específicos na natureza. E o que fisicamente isso significa? Ó, observe que o calor específico da água vale 1 caloria por grama e grau Celsius. Então, o que isso significa? Preste atenção. Para a gente aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, é necessário fornecer à água 1 caloria. Para que vocês entendam a diferença, eu vou pegar logo aqui acima, observe que eu tenho o alumínio. Ó, o alumínio, o calor específico do alumínio é 0,219 calorias por grau Celsius. Então, na prática, o que isso significa? Que para a gente aquecer 1 grama de alumínio em 1 grau Celsius, é necessário fornecer a ele 0,219 calorias. O que isso na prática significa? Observem que é 5 vezes mais difícil você aquecer água do que aquecer alumínio. Beleza? Você precisa fornecer uma quantidade muito maior de calor à água para que ela seja aquecida do que todos esses materiais que aparecem aí. E é um dos motivos pelos quais a água ele é um excelente regulador térmico. Tá? Então, olha só, o calor específico ele tem como unidades no sistema internacional, essa aqui é o Joule por quilograma e por Kelvin. Tá? Só que, como eu disse anteriormente, o Joule normalmente ele produz valores muito altos, então na prática a unidade que a gente se utiliza para o calor específico é essa que aparece aqui abaixo, que é a caloria por grama por grau Celsius. É a unidade que a gente mais se utiliza. Beleza? Então, ó, o calor específico de uma substância é uma propriedade dessa substância que constitui um corpo. Tá? Assim como a massa desse corpo, assim como a densidade dele, o seu volume, o seu comprimento e por aí vai. Tranquilo? Então, a quantidade de calor, como é que a gente calcula isso? Existe uma relação que é essa que aparece bem grande em vermelho aí, tá bem destacada. Ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. E o que ela diz? Que na realidade a quantidade de calor trocada por um corpo ela é proporcional à massa, ou seja, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil, ou seja, mais calor vai ser necessário para a gente conseguir aquecer esse corpo, e também é proporcional à variação de temperatura. Só lembrando, né, a variação de temperatura é a temperatura final do corpo menos a temperatura numa situação inicial que esse corpo ele está inserido. Então, né, da mesma forma, quanto maior for essa variação de temperatura, por exemplo, quanto mais eu tiver que esquentar um corpo, mais calor eu vou ter que fornecer a ele. Então, essa quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, ela é proporcional à sua massa e à variação de temperatura. E essa constante de proporcionalidade é exatamente o calor específico que nós vimos no slide anterior. Então, para a gente calcular a quantidade de calor trocada por um corpo, desde que esse corpo ele não mude seu estado de agregação, ou seja, se ele se encontra no estado sólido, ele permanece no estado sólido e assim por diante, a quantidade de calor ela é dada através desse produto, da massa do corpo, pelo seu calor específico, pela variação de temperatura sofrida por ele. E aí, aqui, gente, abaixo eu deixei algo que é extremamente importante. Galera, olha só. Quando um corpo ele aumenta a sua temperatura, esse corpo ele está recebendo calor. É o tipo de informação que os problemas não dão e vocês precisam saber. Então, galera, olha só. Quando um corpo ele tem a sua temperatura aumentada, ou seja, a variação de temperatura ela é positiva, o corpo ele recebe calor. E quando o corpo recebe calor, essa quantidade Q, a gente vai representar o calor pela letra Q, essa quantidade de calor vai ser sempre um número positivo, beleza? Ao passo de que quando um corpo ele cede calor,
ele vai diminuir a sua temperatura. Como o corpo diminui a sua temperatura, a variação dessa temperatura vai ser negativa. E se a variação de temperatura é negativa, essa quantidade Q de calor, né, trocada pelo corpo também vai ser negativa. Então, só para reforçar, o corpo recebeu calor, a temperatura dele aumenta, a quantidade de calor é positiva. Corpo cedeu calor, a temperatura dele diminui, a quantidade de calor ela é negativa. Então, pessoal, em determinadas situações, pode ser importante a gente entender a facilidade que um corpo tem ou não de trocar calor. E isso ele é medido através de uma grandeza chamada de capacidade térmica. Reparem que o calor específico naquela relação a gente está representando pelo C minúsculo, ao passo de que a capacidade térmica de um corpo ela é representada por um C maiúsculo. E enquanto o calor específico é da substância que constitui um corpo, a capacidade térmica, aí sim, é uma grandeza, é uma quantidade física que está relacionada diretamente a esse corpo. Então, ó, capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie em uma unidade. Então, ó, deixei aqui essas duas relações, elas são iguais, tá? Elas calculam, elas determinam a capacidade térmica da mesma forma. Agora, vocês vão ter, a gente vai ver isso daqui a pouco nos exemplos, agora, dependendo do exercício, pode ser mais conveniente a gente se utilizar das relações da esquerda, por exemplo. Em outros problemas, pode ser mais conveniente a gente se utilizar da relação da direita, beleza? As unidades de capacidade térmica no sistema internacional, a gente tem o Joule por Kelvin. O problema é o mesmo que eu falei, tanto da quantidade de calor quanto do calor específico. Em Joule por Kelvin, isso gera valores muito altos. Então, na prática, o que a gente se utiliza como unidade de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius, beleza? O primeiro exemplo está dizendo o seguinte, ó, uma substância possui 400 gramas de massa e calor específico meia caloria por grama por grau Celsius. Ele pede para determinar algumas coisas. Então, olha só, aqui no item A, ele pede para determinar a quantidade de calor recebida pelo corpo quando sua temperatura varia de 5 para 35 graus Celsius. Então, primeira coisa, pega o raio do lápis e sublinha o que o problema pede. Ó, tá aqui. Pede para determinar a quantidade de calor. A gente está representando a quantidade de calor nas relações pela letra Q. Então está aqui, ó. Quero calcular isso. O que o problema fornece? Ó, eu sei que a massa vale 400 gramas. A massa a gente está simbolizando pela letra M. Então está aqui. E o calor específico desse corpo vale meia caloria por grama por grau Celsius. Então está aqui. Além disso, no item A, o que ele está dizendo? Que a temperatura do corpo variou de 5 para 35 graus Celsius. Ou seja, nesse caso, quanto vale a variação de temperatura? Qual é o valor dessa variação de temperatura? A gente já viu que variação de temperatura é sempre a temperatura final do corpo menos a sua temperatura inicial. Ou seja, se a temperatura do corpo variou de 5 para 35 graus Celsius corresponde à temperatura final dele. 5 graus Celsius corresponde à temperatura inicial, de tal forma que a variação de temperatura do corpo é igual a 30 graus Celsius. Então, ó, o que está escrito aqui no enunciado? Ele diz que a quantidade de calor foi recebida. O que a gente viu no slide passado? Se o corpo recebe calor, a quantidade de calor vai ter que ser um número positivo. Cara, tu pode fazer as contas todas da maneira correta. Se você me enfiar aqui um sinal negativo, você erra a questão inteira. Tá? Então, tomem cuidado. Então tá aqui, ó. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Massa 400 gramas, calor específico meia caloria por grama por grau Celsius, variação de temperatura 30 graus Celsius. Quando a gente multiplica tudo isso, dá 6.000. E qual é a unidade de calor que a gente vai utilizar? Olhem aqui o calor específico. O calor específico não aparece aqui calorias. Se aqui aparecer calorias, a quantidade de calor tem que estar expressa em calorias. Se aqui tivesse aparecido joule, a unidade que apareceria aqui na resposta seria o joule, assim por diante, ok?
No item B, olha só, ele pede o seguinte, ó, calcule, determine a quantidade de calor cedida pelo corpo para que a sua temperatura diminua 20 graus Celsius. Então aqui, ó, repare o que ele está pedindo, ó, quantidade de calor. É o quê? Certo? A massa e o calor específico é o mesmo corpo, isso não vai ser modificado. Agora vocês têm que entender o seguinte, ó, primeiro, a quantidade de calor aqui é cedida, então a gente já sabe que o resultado tem que ser um número negativo, ok? E para a gente determinar a quantidade de calor, eu também tenho que saber quanto vale a variação de temperatura. E aí ele já está dizendo o seguinte, que a temperatura desse corpo diminuiu 20 graus Celsius. Eu não tenho que calcular nada. Ele já diz que a variação de temperatura do corpo vale menos 20 graus Celsius, porque olha só, a temperatura está diminuindo. Tranquilo? Então, a gente pega, né, substitui na equação fundamental da calorimetria, eu tenho massa do corpo 400 gramas, vezes o calor específico, que é igual a meio, vezes a variação de temperatura, que nesse caso é igual a menos 20. Então aqui, né, mais com menos na multiplicação é menos. Quando a gente faz essa multiplicação, eu tenho 4.000. Como o calor específico está expresso em calorias, a quantidade de calor nesse caso é igual a menos 4.000 calorias. No item C, ele está pedindo para determinar a capacidade térmica do corpo. Lembrem-se de que a gente tem duas maneiras de calcular isso, mas observem que o enunciado ele já forneceu a massa e o calor específico. Então, está aqui a fórmula. Quer dizer, a capacidade térmica é massa vezes o calor específico. A massa do corpo, 400 gramas, o calor específico dele vale meio, ou seja, a capacidade térmica desse corpo é igual a 200 calorias por grau Celsius. Ok? No segundo exemplo, ele está dizendo o seguinte, ó, em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de determinado material para que a sua temperatura varie de 20 para 60 graus Celsius. Ele quer saber aqui o valor do calor específico do material. Então, ó, logo de cara, peguei aqui meu lápis e sublinhei, ó, qual é o valor do calor específico do material. Ponto. Aqui, vamos embora pegar, então, o que o problema fornece como dado. Então, ele está dizendo o seguinte, que foi fornecida a massa 2.000 calorias. Então, quando um corpo ele recebe calor, essa quantidade de calor é positiva. Então, ó, a quantidade de calor que essa massa recebeu é positivo e eu tenho 2.000 calorias. Até aí, tá beleza? E ele fala o seguinte, que esse corpo tem massa 250 gramas e que a temperatura dele variou de 20 para 60 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura desse corpo é igual à temperatura final dele, que é 60, menos a temperatura inicial dele, que é igual a 20. Portanto, a variação de temperatura sofrida por esse corpo é igual a 40 graus Celsius. E o que eu quero saber? O calor específico, ou seja, lembrem-se que é representado pelo C minúsculo. Então, está aqui a equação fundamental da calorimetria. O que a gente vai fazer? Só vai substituir. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, a quantidade de calor, né, 2.000. Aqui na fórmula, a quantidade de calor aparece do lado esquerdo. Então, está aqui. Aí é só seguir a fórmula, igual a massa do corpo 250, vezes o calor específico, que a gente não sabe quanto vale, vezes a variação de temperatura, que é igual a 40. Então aqui do lado esquerdo eu não posso fazer nada, por enquanto a gente só repete. Do lado direito eu tenho 250 vezes 40 dá 10.000 vezes o calor específico. Aí, aqui, né, eu tenho uma equação simples para resolver. Ó, o 10.000 está multiplicando, e só lembrando, o número que multiplica a variável sempre vai passar para o outro lado dividindo. Então eu tenho aqui 2.000 divididos por 10.000, quando vocês fazem esse cálculo é igual a 0,2, e a unidade que a gente está se utilizando é a caloria por grama por grau Celsius. Ó. Observe que a quantidade de calor está expressa em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Tranquilo? No terceiro exemplo, ele está dizendo o seguinte, ó, a temperatura de 100 gramas de um líquido, cujo valor específico é meia caloria por grama por grau Celsius, sobe de menos 10 até 30 graus Celsius.
em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto. Aí, cara, isso aí pode agora, né? Vou a princípio confundir a cabeça toda de vocês, porque olha a pergunta: em quantos minutos? Quer dizer, minuto é tempo. Em momento algum eu citei a palavra tempo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vocês vão ver que não é complicado. Observe no enunciado aonde aparece a menção ao tempo. Conseguiram ler? Ó, observem que aqui ele está dizendo o seguinte, ele diz que essa fonte ela fornece 50 calorias por minuto. Então, o que a gente tem? Ó? Repare o seguinte, se eu sei que a cada minuto a fonte fornece tantas calorias, para eu saber quanto tempo que esse aquecimento ele vai rolar, em quantos minutos esse aquecimento vai ser realizado, o que eu preciso saber? Reparem que a relação está entre caloria e minuto, ou seja, entre quantidade de calor e tempo. Então, o que ocorre? Se eu souber quantas calorias foram necessárias dentro desse experimento, eu tenho como determinar, através de uma regra de 3 muito simples, o tempo que se levou. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, olha só, acho que quando vocês assistirem aqui a resolução, acho que vocês vão conseguir entender sem muitos problemas. Então, olha só, o que eu tenho aqui de dado? Ele fala o seguinte, esse líquido tem massa 100 gramas, beleza? O calor específico dele é meia caloria por grama por grau Celsius. Está aqui o calor específico. A variação de temperatura está dizendo que a temperatura sobe de menos 10 para 30, ou seja, a variação de temperatura é a temperatura final, que é 30, tem o menos, né, que é da relação, e a temperatura inicial, que é menos 10. Aqui vocês só precisam tomar o cuidado. O sinal negativo, ele troca todos os sinais dos números aqui dentro. Ou seja, na realidade, menos 10 fica mais 10. E 30 mais 10 é igual a 40 graus Celsius. Então, observe o seguinte, com esses 3 dados, eu tenho como tranquilamente determinar a quantidade de calor envolvida nesse processo. De que forma? A gente vai se utilizar aqui, ó, da equação fundamental da calorimetria. Então, nós temos o seguinte, ó, a massa do corpo 100 gramas, vezes o calor específico da substância, que é meia caloria por grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é igual a 40. Quando a gente multiplica tudo isso, eu tenho 2.000 calorias. Aí, olha só, se a cada minuto essa fonte fornece 50 calorias, eu quero saber qual é o tempo, está aqui o ΔT, necessário para que essa fonte ela forneça 2.000 calorias. Então, ó, o que eu tenho aqui? Uma regrinha de 3 simples, e como é que a gente resolve isso? É só multiplicar cruzado. Então, eu tenho aqui, ó, 50 vezes o intervalo de tempo é igual a 2.000 vezes 1, 2.000 vezes 1 é igual a 2.000, certo? Agora aqui, para resolver essa equação, ó, o 50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que 2.000 divididos por 50 dá 40, né, no caso 40 minutos, que é o tempo necessário para que essa fonte forneça a quantidade de calor necessária para aquecer esse corpo. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula eu vou corrigir os exercícios que eu estou propondo, tá? O esquema, cara, tá explicado na atividade, mas é o mesmo. Quem tem impressora pode imprimir a folha, cola no caderno, resolve aí embaixo. Quem não tem, copia o enunciado, tá? E vai resolvendo. E quando a gente retornar, uma das avaliações fato de que irá acontecer vai ser o visto nos cadernos. E além disso, eu peço, mais uma vez, se vocês souberem de algum colega da turma que não esteja acessando a plataforma por conta do raio daquele login, que não consegue saber o e-mail da Seduc, enfim, cara, dá o meu telefone, eu acho que quase as turmas todas têm lá o meu número do WhatsApp, ou então me manda um e-mail, tá? Que aí por e-mail eu tenho como orientar.
esse aluno que porventura esteja com dificuldade, tá? Então um grande abraço, espero que vocês fiquem todos bem e até a próxima semana.